Mas olha como este ano, para eles é um ano muito, muito importante. 5.784. Muitos disseram que este ano tem que estar e tem que se revelar para eles. Quando ele mandou dizer para eles, diz que o sinal foi em 1963. Fala para eles isto, fala isto, fala aquilo. Quando eles me responderam ou disseram, fala para William que nós necessitamos ver o sinal de profeta. Por isso que o irmão Branham, quando diz que eles disseram ou falaram que faça o sinal de profeta, então nós creremos nele. Ele ia até lá, para lá. E Deus estava supostamente a vindicá-lo porque era um profeta, tal como aconteceu com Moisés. Feriu a rocha pela segunda vez e deu água, produziu água. Deus pôde fazer com que Moisés ficasse mal com o povo. Se o irmão Branham chegasse a pisar em Israel, e ele chega a falar a palavra, chega a vir cura física e todas essas coisas aí, então Deus tinha que cumprir isso, mas então se adiantaria algo aí, porque não era e não iria contra a profecia e contra a escritura de Apocalipse 11. Portanto, o que ele fez? Volta para trás, volta. Não é o teu tempo, nem és tu também, não. E ele volta para trás. E o irmão William, quando alguém lhe diz, fala, o rabino aí, fala para o William que nós precisamos ver o sinal de profeta e creremos. Quando eu lhe digo, ele me diz que não venham, que esperem. Mas se fosse ele que fizesse isso, que deixasse que eles viessem e ele falasse com eles, vamos dizer, e fizesse as coisas que eles estavam procurando, buscando, era a forma em que eles iriam receber, porque diz que receber o Messias era, ou seja, recebê-lo na sua segunda vinda é para trazer essa reconciliação de novo, que é o dia da expiação, através da festa das trombetas. E quando ele lhe diz, fala para eles que não venham, que todavia não venham. Aí eu mesmo depois, quando eu entendi o que ele me falou no hospital, disse, como Deus foi me abrindo tudo, e ora, com razão não podia ele deixá-los vir. E que a única coisa que faltava era que ele fizesse o sinal, desse o sinal para eles de profeta. E aí eu não vou dizer isso que eu iria dizer, o que aconteceu aí no hospital. O que aconteceu aí no hospital. Se ele tivesse permitido que eles viessem, chegassem, então esse ministério e cumprimento do sétimo selo, se cumprir a terceira etapa inteira no irmão William, então ele não poderia ir embora a partitinha, ele teria que ficar e cumprir a visão da carpa da tenda, porque era um ministério vivo de carne humana no meio do povo, se precisava operando todas essas maravilhas. Mas por quanto ele não era a pessoa, o véu de carne, onde Deus estaria cumprindo isso para o povo hebreu, porque tanto trabalho, tanta luta que ele teve no final com tantas atividades, e depois, tendo já eles aí, e já depois, ele era o profeta de Deus, ele iria vindicar e depois ele iria dizer, não, esperem. Ou seja, ele esteve aí com essa isca aí latente também, mas quem ia dar essa terceira puxada não foi o irmão Branham, não era o irmão Branham, aí estava representado, não ia ser ele, por isso que viria outro, levou mais acima, e quando levou mais para cima, o irmão Branham não está ensinando os ministros a primeira e segunda etapa, e ele está vendo, olhando o que está acontecendo. Então não era ele, então ele pensava que fosse ele, inclusive quando o anjo lhe disse, já estás pronto para a terceira puxada,
mas não vai falar disso para ninguém. Vê, porque ele vê que era o ministério que estava aí, portanto tem que falar como se fosse ele. Esse era o ministério que estava aí. Era Deus refletindo-se, enquanto o irmão Branham estava, e ele anota, refletindo-se o ministério que estava aí, estava refletindo-se no irmão Branham. Como o ministério de agora também está se refletindo, estava se refletindo no irmão William. Tudo é simples, porém, como a simplicidade faz isso, algo que humanamente você diz que não pode ser assim, por causa da simplicidade, pois aí desespera. Fala, Benji, fala que não venham, para eles, detém eles. E isso foi antes de parar o batismo. Isso foi como em outubro ou setembro desse ano de 2018, por aí. Eu tenho os textos que eu mandei para eles, os e-mails, tudo isso está registrado com datas e tudo. E a resposta deles. Então, esperamos para que tu nos fales, tu nos digas quando. E depois, diz para a igreja, se diz, parem os batismos, parem tudo. Falem que não continuem batizando, não continuem as chamadas ao altar, não continuem Santa Ceia, não continuem, que segurem isso, aguentem isso, parem com isso. Mas vejam como aí, essa voz esteve falando através do irmão William para esses dois grupos. E como essa mesma voz se entrelaça, e dá as instruções, mas com outra boca, outra voz. Nem o povo hebreu escutou o irmão William que se detivesse, que eles esperassem, nem a igreja do Senhor tampouco, não. Diretamente dele, diz, ele já estava nos dando a conhecer que havia um entrelaçamento de mensagem, de ministério com outra pessoa. E era a que iria estar no meio do povo, trazendo aquilo que o povo necessitava, precisava, porque a igreja estava a ponto de ser raptada. E o que lhe faltava era a fé de rapto. E estava mostrando aí, bom, aí eu estou deixando isso aí. A igreja e o povo hebreu estou deixando aí, ou seja, já estão prontos para essa terceira puxada. E isso ele coloca 153 peixes, o que o irmão Branham queria pescá-los. Eu sou um bom pescador, eu vou pescar, eu vou demonstrar que eu posso pegar peixes grandes. E fazia referência aos escolhidos deste tempo. E os escolhidos do povo hebreu, 144 mil. Quando ele fala que está pronto, já o anjo repreende ele por causa da primeira e segunda etapa ou fase. Mas já para essa terceira parte, da terceira puxada, já não é uma manifestação dele. Ele vê aí, ele vê aí pregação de um ministério operando, vê dentro do quartinho, ele vê coisas aí dentro, ele fala. Ele escuta tudo o que aí foi falado, vê, e eu guardarei isso no meu coração e nenhum humano nesta terra saberá disso. Ou seja, pela sua boca ninguém iria conhecer o que ele viu aí dentro. Tanto foi assim que ele viu até o nome. Ou seja, que aquilo que Deus esteve fazendo nesse entrelaçamento da partida do irmão William, até quando nós já começamos de cheio com o ministério de carpa, de tenda, tudo o que o irmão William fez, agora que nós estamos vendo, o porquê, o motivo, aconteceu isso, o porquê aconteceu isto, porque senão iriam existir seguidores de sinais, se começasse com maravilhas, sinais, curas físicas, que aconteceram, porém, bem marcado, como acontece aí, membros do corpo sendo restaurados e todas essas coisas, já iria haver seguidores desses ministérios, teria seguidores de sinais desses ministérios, teria seguidores de sinais, não esses 153 peixes, ou seja, e aí isso ia se levando, arrastando esses peixes pequenos que vinham antes, iam ir seguindo do tempo do irmão Branham, da brecha, e esse tempo que o irmão Branham esteve aí. E então estariam melhormente recebendo curas e tudo isso, mas não a revelação de fé de rápido. E então Deus teria que honrar todo esse grupo e transformar a todos eles. Porém, aí a chave, o mistério que Deus fez foi
primeiro a palavra. Vamos dar a palavra em primeiro lugar, a fé de rapto, e aí vamos ver quem que fica e quem não fica. Por isso, a fé de rapto é só para esses escolhidos de Deus que têm a percepção profética. Não há forma, jeito de que uma pessoa veja se não for um eleito. Ponto final. Isso já é uma escolha, eleição. E a pessoa não pode lutar, batalhar com alguém, pessoas, com grupos, congregações que não estão vendo. Isso tem que ser desse jeito. Não é para que todo mundo veja. Olha, oxalá que todo mundo veja e que creia. Deus deseja que todos sejam salvos, mas tem uma ordem. E há um número para cada grupo tem um número. E como eu falava aqui, olha, se o irmão William chegasse a falar e pregar, e o que esse ministério está fazendo agora sobre carpa, tenda, as coisas teriam sido muito mais difíceis para o irmão William nessa trajetória, nesse labor, porque o que estaria acontecendo agora estaria acontecendo lá naquele tempo. Mas ele, a forma dele agir, atuar, vejam, todo mundo, não é que estamos tratando todo mundo agora igual, ele tratou o mundo, porque é a palavra quem faz o efeito, faz a obra, seja trazida a palavra. E eu não sei porquê. Podemos fazer essa pergunta, mas eu sei por quê. Então por que vão embora? Outros ficam assim aborrecidos, outros estão ruins, estão mal, mas se é o programa divino, por que tu tem que ficar mal, ruim, achar ruim? Por que tu te aborreces? Porque não foi como tu pensavas que fosse ou que seria? Então vai lutar com Deus, não luta com o povo, nem com o ministro, nem com os pastores. Se é como Deus prometeu e Ele vai fazer assim, ainda mais. É impossível que seja da forma em que tu estás pensando, porque não estava escrito. Não, assim não é. Quem te falou que não seria assim ou que não é assim? Não, o que acontece é que ele tinha falado isso. Isso é a tua interpretação. Interpretação é o cumprimento do que Deus falou. Ver se cumprindo a visão da carpa e ver a palavra, ver se cumprindo a visão da carpa, que é a palavra sendo materializada. Mas primeiro é assim, primeiro é a palavra. Quando essa palavra se encarna, e já os filhos de Deus têm esse título de propriedade, e já depois nós vamos falar mais claramente do que é esse livro abstrato em cada pessoa, em cada um. Que quando se perceba, se dê conta exatamente o significado completo do que é o título de propriedade no ser humano, do que é a adoção no ser humano, aí vão se alegrar tanto que esse avivamento jamais, já com isso eu creio que já é o selo completo, o selo completo dessa obra que Deus esteve fazendo ou está fazendo rapidamente, que é uma obra rápida, E mais vale que se apressem, porque já o povo hebreu já está tocando assim nos nossos joelhos, nos nossos tobilhos. Brevemente vão estar vendo algo que vai marcar muito e que já depois daí, as coisas podem avançar de uma forma tão rápida, que aí sim já não vai ter oportunidade mais para ninguém. Ou seja, porque a porta, quando diz uma porta aberta, é porque se abre. Mas essa mesma pessoa que abre vai fechar. E uma vez que seja fechado, é fechada, aí já não tem jeito, não tem forma de que se abra. É por isso que diz que virão. Como é que virão? Batendo. Se vem batendo, é porque essa porta que foi dita sobe aqui para uma porta aberta, é porque essa porta se fechou. E agora podemos colocar assim, vamos dizer dessa forma, um exemplo. A porta está aberta. E alguns entram, entra, sai, entra,
Mas chegará o momento que esse jogozinho vai ser tirado e a porta será fechada ou é fechada. E se tu estás de fora, ficas de fora. Deus não está brincando. Isso são coisas sérias, ou seja, tem um programa que Deus já tem traçado, determinado, e já quando essa porta se fechar, se feche, então daí por diante já vão estar acontecendo coisas daí para frente que são a vindicação, a confirmação daquilo que foi falado e do que foi trazido para o povo. Porque a vindicação daquilo que foi trazido, o que é? Os milagres, as maravilhas que é para Israel. Israel é quem precisa desses milagres, nós não. Mas as fátuas também. Porque elas vão dizer, oh, que coisa, olha para isso, olha, verdadeiramente. Isso era certo, isso era verdadeiro, Senhor, mas nós também, vê? E já vem com isso, eu criei nele, eu criei no irmão William, eu criei no irmão Branham, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas tu creste no ministério de Moisés e Elias? Tu crestes na manifestação que eu tinha no meio da igreja? Assim aconteceu com Tomé, ou Tomás. Viu? Essas feridas em Jesus, o dedo meteu o dedo na mão, o braço, a mão meteu na costela, e então creu. Assim acontecerá com muitos, que depois vão ver e vão dizer, olha só, verdadeiramente este era um instrumento que Deus estava usando. Porque sempre se requer, é preciso crer na manifestação de Deus no tempo em que a pessoa está vivendo. De uma certa forma, os irmãos que nós amamos, de uma certa forma, eles têm ou fazem parte da verdade e daquilo que eles desejam e anelam, porque tem algo aí de crer em um personagem, uma pessoa. Mas uma coisa é a personagem e outra coisa é aquilo que está na personagem ou no personagem. Se eles se focam em crer no homem, focam nisso, em crer no homem, diz o irmão Branham, que no dia que vocês coloquem um homem no lugar do Espírito Santo, esse dia morrem. E isso é espiritualmente. Não se pode colocar como um líder o homem. É o Espírito Santo. Mas ficaram focados nesse véu de carne. Que quando Deus disse que quando um instrumento, um profeta, termina o seu labor, trabalho nesta terra, Deus continua obrando, operando em outros. Sempre aconteceu assim, foi assim. Eu não sei que é uma coisa de ABC, ficam grudados nisso, isso é o ABC. Deus sempre obrou através de um ser humano. Então teria que crer que Deus é um Deus que crê que Ele tem, que também se cumpre essa parte também da reencarnação. Quando teve Elias, foi Eliseu, esteve Eliseu, depois esteve o ministério de João Batista e assim por diante. Sempre Deus usou um véu de carne, mudando sua máscara, sua forma, Deus em morte. Ou seja, aqui, quando venham batendo, onde vão bater? Diz Cristo, eu sou a porta, vê? Vem bater na manifestação de Deus, mas já por essa porta já não se pode entrar. Já a forma de purificação aí será a grande tribulação, a forma de purificação. E depois dar a vida, então dar a vida. E não os voltaremos a ver até depois do milênio. E lá, se eles se saírem bem, depende de como é que eles tenham, qual foi a atitude deles diante da palavra neste tempo, então obtêm ou terão vida eterna, ou então já são eliminados em alma, espírito e corpo também. Mas nós não desejamos isso. Irmão Branham, eu li algo ontem do irmão Branham nos selos, diz: se a gente pudesse pegá-los e colocá-los, metê-los, forçar eles a... Mas eu não posso fazer isso, porque isso é uma coisa individual e o livre-arbítrio, a livre escolha aí tem que funcionar, estar em funcionamento. Olha, até o próprio Deus, mesmo o próprio Deus tem livre-arbítrio, livre escolha. Tem uma mensagem que ele fala disso, depois nós podemos ler isso. Ou seja, que cada pessoa é responsável pela sua decisão, cada pessoa é responsável
pela atitude que ela assume ou tem diante da palavra. É por isso que vocês podem ver que eu, por repetidas vezes, eu pareço assim, um gravador colocando play, repete, repete, repete. Se tu não entendes de nada, fica calado. O que é que tu ficas falando, fazendo, quando que tu tiras com isso, com blasfemar e tirar erros e coisas de novo, novamente? Estás colocando isso nas tuas mãos. Então tu estás tendo esse ministério do anticristo, do diabo em ti também. São espíritos da quinta dimensão. Quando você está suposto a olhar, deveria olhar, esquadrinhar e ver e ficar calado. Calar. É o melhor que uma pessoa pode fazer, é isso. Porque então, se ele se colocar nessa outra posição, então se estaria colocando como um instrumento do diabo. E quem agrada? Eu não estou fazendo isso, eu não sou instrumento do diabo. Olha as tuas obras. Qual é a tua atitude? Pois se a atitude não é a correta, não é a certa, pois aqui tem dois bandos, tem dois lados. Tem joio, tem filhos do bom e filhos do mal. Tem trigo e tem joio. E para que vêm os anjos ceifeiros, segadores? Não se podia fazer essa segregação no tempo do irmão William. O irmão William não podia fazer isso no tempo número 1. Isso era para esse ministério de terceira etapa, onde aí viria através da palavra falada essa segregação, separação. Diz, só um, ele diz, só um pode fazer esse labor. Diz, o anjo do Senhor, e é o anjo do Senhor, e levando para a beira da praia se senta. Vejam, é Deus aí se sentando sobre o trono humano, fazendo esse labor, esse trabalho. Isso nós não tínhamos falado dessa forma, desse jeito. Tiram para a beira da praia, e uma vez cheia, tira para a beira da praia, busca aí, se sentam. Aí estão os 12 ministérios sentando-se nesse trono humano e realizando, fazendo esse trabalho de tirar, separar, semelhante a uma rede. Assim mesmo é o reino dos céus, semelhante a uma rede que é jogada no mar, recolhe todo tipo de peixe. Isso foi a obra que ele realizou em toda a América Latina, recolhendo o quê? Todo tipo de peixe. Uma vez cheia, atiram para a beira da praia e sentados, aí está isso. Recolhem o bom em cestas e o mal jogam fora o que é mal. Assim será no fim do século. Sairão os anjos e afastarão os maus dentre os justos e os jogarão no forno de fogo. Isso é a grande tribulação. Aí será o choro e o ranger de dentes. Ou seja, esses anjos vêm para fazer esse trabalho, esse labor, que não se fez no tempo do irmão William. E se não se fez aí, pois tem que vir outro ministério com outro véu de carne que faça esse labor, esse trabalho. E aí é onde se vê, bem marcado, que esse anjo, quando desce com o título de propriedade na mão aberto, já então, ele já tinha se levantado do trono, desse trono, e vem e se senta no seu outro trono. É por isso que também é chamado de o outro propiciatório, é chamado assim. E aí nesse propiciatório é onde unicamente há misericórdia. Como nós podemos dizer, ele dizia, agrade ou não agrade, goste ou não goste. E estejam de acordo ou não estejam de acordo com esse véu de carne, é assim porque Deus o determinou assim. E essa é a última e a única misericórdia que Deus estaria dando para a sua igreja neste tempo final. Moisés e Elias, aquele que recebem o seu ministério, recebem misericórdia ou recebem misericórdia. E ele disse, hoje mesmo ele falou isso. Mas tem uma escolha, uma eleição, predestinação, e não se pode passar por cima disso, dessa escolha. Basta em ver essa parte onde o irmão Branham falou. Eu gostaria de pegá-los, forçá-los, agarrá-los, mas eu não posso fazer, dizia assim. Selos 377, aqui nós estamos completamente às portas, isso me faz tremer, qualquer um treme. Senhor, o que eu devo fazer? O que mais posso fazer, Senhor? Depois pensar naquele lugar, ou seja, pensar na sexta dimensão, as dimensões que existem aí.
E depois de ter visto essas pessoas tão preciosas aí, quando ele foi até lá, eu podia ver meu próprio corpo lá sobre a cama. E disse, Senhor, tu não podes passar isso em branco por alto. Eles têm que chegar aqui, devo forçá-los, tirá-los da congregação e forçá-los. Ou seja, pegar esses irmãos e meter aí para que eles vejam. Diz assim, mas irmão, uma pessoa não pode fazer isso, irmão. Por isso que ele lê as escrituras de que ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer ou traz. E depois ele fala, tudo que o Pai me dar virá até mim. Ou seja, que já tem um número que está escrito aí no livro. O tanto, a quantidade do número da sétima era que estão aí na parte da brecha, onde estão liderados por José, o filho do irmão Branham. Eu sempre tenho dito que ele está fazendo um bom trabalho, pois está mantendo as pessoas escutando a mensagem do irmão Branham, que é a preparação para receber aquilo que Deus prometeu através do irmão Branham. Que ele precursou, quando eles vejam e se lhe abra o entendimento, as escrituras para eles, eles vão crer. São os últimos, mas vão crer. Tal qual como creram no caminho. Nem sabíamos que tinha batismo do Espírito Santo. Poderão dizer aqui, nem sabíamos que estava até de rapto, estava aí. Não conhecíamos isso, mas agora nós vemos isso e cremos nisso. Veja, entram. Aí no finalzinho entram. Ou seja, consequentemente se pode ver que a porta está aberta. Porque para eles entrarem e receber a fé de rapto, a porta tem que estar aberta. Ou seja, que estão dando um tempinho para nós, porque quando já se veja esse grupo entrar, e o povo hebreu também, por aí, na continuidade, a continuação dessa puxada neles aí, essa continuidade, aí a porta já estará se fechando. E chegará o momento que estará fechada e já não haverá oportunidade. E aí se cumpre plenamente aquele que esteja sujo, suje-se ainda mais. Ou seja, que aquilo que nós já estamos nos aproximando neste ano que resta e no outro ano, são coisas muito importantes no programa divino. E temos que nos apressar em receber tudo, todo esse maná, porque para isso é que ele o toma. Umas pessoas dizem, não, isso aí quem tem é o irmão William. A pessoa fica rasgando a cabeça, rompendo a cabeça com isso, nada, apenas com dizer que ele traz o título e eu vou levar de volta, e quando eu posso eu mando de novo o título, porque eu esqueci e cumpri algo com ele, como faz pouco eu escutei isso de um irmão a quem eu amo. E a pessoa vê aí, mas quanta confusão uma pessoa pode ter, pensar, e quando ele vier, ele vem, a nosso irmão William vier aí na capa, ele vai pregar. Eu não estou dizendo isso para melhor, é para ver se Deus ajeita ele, conserta ele. Eu não vou forçar, porque não se pode fazer isso. Como é que ele vai dizer que ele vai vir para pregar e terminar aquilo que ele não fez? Então aí começam a acrescentar, a tirar e acrescentar a palavra. Isso de acrescentar, porque quem falou isso? Isso é uma revelação. Já uma revelação pessoal da pessoa, individual, interpretações privadas. Isso já está acrescentando. E vê o que diz aí, aqui serão acrescentadas as pragas. E quando tiram, então seu nome é tirado do livro da vida. Porque uma pessoa assim, desse jeito, não pode estar escrita no livro da vida do Cordeiro. E cada vez vai se falar mais claramente no tocante a quem está escrito no livro da vida e quem está escrito no livro da vida do Cordeiro. Vai se falar mais claro isso. E a própria pessoa se dará conta de que grupo, a que grupo ela pertence. Quem melhor para se dar conta? Então ele se dá conta que se põe braço a braço com os escolhidos, se eles perceber isso. E não ficar contra, porque estaria num fiozinho aí de que seu nome fosse ou seja apagado. E eu creio que a estas alturas muitos já devem estar percebendo em que grupo estão. Cada vez mais e mais vão percebendo de que vão ter que ficar e darem suas vidas na grande tribulação. Isso é uma coisa dura de dizer, mas qualquer um não pode falar assim, mas isso é assim.
Não é qualquer um que pode dizer isso. Muitos terão que dar suas vidas depois na grande tribulação pela mensagem, porque não aceitaram o caminho, a forma provista por Deus para levá-los à terra prometida. Não creiam que todo mundo estava para lá e para cá brincando com Josué. Imagina que eles diziam, esse neném lindo aí que fica com Moisés para cima e para baixo. Teve uma luta dura e forte. E depois vimos que aqueles que entraram foram os de 20 anos para baixo que entraram. Com exceção de Josué e Caleb. Os outros tinham manhas ruins e outras coisas. Vamos dizer aqui, com isso, que os maiores não vão entrar. Mas aí está mostrando como Deus mesmo tirando-os da terra prometida, do Egito para fazê-los entrar na terra prometida, e mesmo tirando eles vendo as maravilhas, tudo isso, isso não lhes serviu de coisa alguma para nenhum deles. Abriu-se a terra e engoliu eles, muitos lá no tempo de Datã, Abirã e Coré. E os outros morreram. Ou seja, que não lhe serviu de coisa alguma estar com o ministério de Moisés para cima e para baixo também não lhe serviu. Ou seja, aqui não podem dizer que eu também estive com ele, ou que eu também fiz isto. Isso não serve para nada, de nada. Se você não está recebendo a obra de Deus e o programa de Deus que corresponde, que pertence ao tempo que você está vivendo com o ministério, e o instrumento que Deus está usando nesse momento, porque já o outro instrumento Deus o levou. Então você sim pode dizer, eu vou rumo à terra prometida. Eu vou rumo à terra prometida do novo corpo. Continua aí. Mas se você ficar parado, estancado, o que falaram ali com Jesus? Nós temos Moisés, nós temos a lei, tudo isso. De que lhes valeu ter Moisés e a lei e a sua mensagem? Se crucificaram depois, crucificaram aquele de quem Moisés falou. Se tivessem crido em Moisés, teriam crido em Jesus. Ele falava, o irmão Branham falava, dizia, aqueles, os pais de vocês, que enterraram os profetas e os mataram, agora vocês vêm limpar os túmulos daqueles que os meteram ou colocaram aí, porque são espíritos, são filhos da mesma linhagem da serpente. Ou seja, que tudo isso, aí nós vemos também essa parte da linhagem do rastro da serpente. Como é que isso vai por toda essa linhagem da descendência de Caim, tudo isso. E chega até este tempo. Ou seja, uns são dessa linhagem e os outros são como Tomé ou Tomás. Não é que Tomé se perdeu, mas ele não recebeu essa bênção, essa bem-aventurança de crer no Senhor sem ter que ver. Por isso é que diz, bem-aventurado vossos olhos, porque veem. E a bem-aventurança também tem uma bem-aventurança do bem-aventurado aquele que creu e não viu. Tem uma bem-aventurança também, ou seja, que esses bem-aventurados são os que viram a coluna de fogo operando. Isso é o que Deus esteve cumprindo e realizando neste tempo final, e isso agora estamos vendo isso cada vez mais claro, mais claramente, e já não é, deixa-me falar isso desta forma, deixa-me ficar calado. Isso nós vamos ver mais lá na frente, adiante, eu não posso falar nada disso aqui agora. A forma em que agora Deus está cumprindo tudo não é como ele dizia que disso nós não vamos deixar isso quietinho, vamos deixar isso por aqui, vamos falar disso mais lá na frente. Agora disso nós vamos falar, e isso é assim, isto é assim, isto aqui é assim, porque nós estamos vendo face a face aquilo que os profetas deixaram sem escrever, por exemplo, João, isso João, não escreva isso, deixe isso passar. Eu revelarei isso quando tenha necessidade de saber disso, pois agora isto é assim, isso é assado, isso é assim, isso significa isso aqui. Não diz o irmão William no extrato que nós lemos, que os escolhidos iriam estar vendo esse trabalho, esse labor das duas oliveiras, iriam estar vendo essa segregação, separação, portanto, iriam estar vendo também, estar entendendo os grupos, iam estar se identificando, esses grupos iam estar sendo identificados, porque estão os três grupos
no meio da igreja. Crentes, os crentes manufaturados e os incrédulos. Ele não diz que o joio se sentará, diz aí, do lado, no reino. Em que reino? Na dispensação do reino. O reino é a sua igreja. E na dispensação do reino estariam aí. Porém, nesse tempo, então, manda os anjos ceifeiros, segadores, para fazer essa segregação, essa separação. Por isso que quando ele diz, quando essa igreja reconheça a sua posição. Por isso que ele falava assim, olha, na mensagem de ontem ele falava isso. E dizia, mas já, então ele estava dizendo que isso estava aí, ou estava aí, tem que ir para a palavra do irmão Branham. Quando ele falava, ele dizia, ele já saiu do trono, já está do lado de fora, e depois dizia, isso está no futuro. Mas ele não podia estar falando isso a todo momento, ele tinha que ficar caladinho, porque ele aí mesmo podia dizer depois dessa oração, mas isto não aconteceu. Isso será mais lá na frente. Por quê? Estavam se realizando, fazendo o batismo. Como é que vão estar sendo batizados e tomando Santa Ceia dentro da dispensação do reino? E isso corresponde, pertence à dispensação da graça, a qual ele terminou, ele fechou e disse, não vai ter mais batismo, não vai ter mais Santa Ceia. Mas depois Deus vem e leva ele. Mas o que foi que aconteceu aqui? E agora? Onde é que Deus está? Não procure ele no sepulcro. Busque o vivo. Tem que estar vivo, tem que estar metido em alguém. Ou seja, que muitos foram lá buscá-lo, mas o lugar onde era para buscá-lo era no meio dos seres humanos. O lugar para buscá-lo era aí. E aí é onde a pessoa tem que buscá-lo, no meio da sua igreja. Onde o buscou? José e Maria finalizaram buscando no templo, onde o tinham deixado. Ele tinha ficado lá, ele estava lá no meio deles. E não perceberam isso. Os irmãos e todos aqueles que seguiram essa mensagem não perceberam que está na própria igreja. Ele o tinha sempre aí nas suas narinas, na frente de todo mundo. Como aconteceu com Elias, que Eliseu levou e fez um percorrido com ele. Foi uma só vez isso, tem que buscar isso aí, reconhecendo. Todo o povo reconhecendo ao sucessor de Elias. Por isso que ele dizia, não estranhe, não é de se estranhar que esses arcanjos estiveram percorrendo a América Latina e o Caribe. Claro que sim, certamente. Eu dizia para alguém, não sei se foi para o Julião ou para alguém que eu falei, dizia para ele, olha, humanamente a pessoa pensa ou pode pensar, um rapaz que esteve ajudando seu pai na construção e depois tinha, nesse momento aí de criança, tinha essa afinação aí com o profeta, era afinado com o profeta e sempre ajudava Luiz Rondon quando podia lavar os carros dele. E quando estava por aí ou por lá, eu me lembro que ele ia até ele e papai me deixava na casinha de madeira. Depois que eu saía da escola e pegava a bicicleta, levava como 40 minutos para chegar até lá e chegava. Logo em seguida que eu fazia, ajudava o papai a fazer o que ele estava fazendo. Quando estava ampliando uma casa que o irmão William tinha aí de madeira, o pai ampliando, estava pondo o piso. O papai sempre deixava que eu também fizesse algo nesse trabalho, estava colocando as placas. E quando pregava, eu lembro que mamãe me dava uma pesetazinha, uma moedinha, eu lembro, 50 centavos, e eu pegava, cruzava a estrada. Quantos anos eu tinha? Uns 10 anos? 9 a 10 anos eu tinha. Cruzava a estrada lá para a frutaria, para a fruteira, comprava um copo de suco, porque eu dizia assim, ele deve estar com sede. Ele deve ter a boca seca porque ele está falando muito, falou muito. Eu vinha, dava a chaqueta e dava o suco para ele. Ele tomava o copo todinho, eu ficava aí para que ele bebesse todinho. E depois ele me dava o copo, eu levava o copo até mamãe. Olha só, ele tomou, vê aqui, ele tomou, mãe. E depois ele continuou. Eu via
como ele também me procurava, eu estava com o Júlio trabalhando no escritório, lá do outro lado, estávamos fazendo alguma coisa e ele chegava e me diz, vem, Benji. E Júlio, mas aqui já vai, aqui tem muito trabalho. E se aborreceu, Júlio, e o William lhe falou, trabalho sempre vai se ter, e a mim não. A pessoa então vai trazendo isso na memória, com razão, ele falou assim. E ele aí, eu seguia ajudando ele em casa, na casa dele, em tudo, enquanto eu ia crescendo. Eu lembro quando eu ia pela manhã dar comida para os cachorros, que ele gostava dos animais, tinha cachorros aí, dava comida, dava banho neles, todas essas coisas pela manhã e sempre ia na casa dele. E ele me falava, quando tu chegar, joga uma pedrinha aí na janela para saber que tu chegastes ou chegou. E era a área do escritório, jogava a pedrinha, ele se aproximava, Benji, até agora eu estive estudando, deixa eu me dar um banho e desço. Dá comida pro cachorro. E aí eu dava comida pro cachorro, ele descia. Nos sentávamos muitas vezes assim, de frente do balcão para falar o dia todo. E aparentemente a pessoa podia dizer, olha, todo dia eu aqui sentado, mas tudo isso é palavra que ele me falava, foi se encarnando além das mensagens, das reuniões, mas aí ele me falava muitas coisas. E eu vejo como é que Deus vai trazendo isso a cumprimento neste tempo. E depois, trabalho, na construção, depois a antena de satélite que se fez, essa foi a outra construção que se fez, e depois ele me fala, Benji, já falei pro Júlio que tu tirasse o visto os vistos que faltam, porque tu vais comigo, pega uns dias de férias. De férias? Mas como? Ou seja, tu pensas assim, como tirar um rapaz que melhor que ele gosta da construção, gosta de estar, e ainda me agrada isso, porém, pegar isso, deixar isso para ir para uma viagem, colocando paletó, gravata, colocando essas coisas, ficar viajando, bom. Eu lembrava das palavras que ele tinha dito, o irmão William tinha falado para papai lá, papai já nos 70 aqui, Humberto, viajar e varrer. Então eu pensei, agora me cabe viajar, vamos nessa viagemzinha agora. E olha como foi se cumprindo algo aí, foi se cumprindo do qual ele tinha que estar fazendo esse labor junto com alguém, esse trabalho junto com alguém, porque começou com Miguel, e eu também continuou aí com Miguel até o fim, até o final, mas depois vejam como esse ministério, ele coloca do seu lado e começa uma obra aí, talvez em toda a América Latina, muitos países do mundo. E se cumpre então o que ele chegou a dizer. Não é de se estranhar que esses arcanjos tenham viajado pela América Latina e o Caribe, indo. E ele nos estava falando tantas coisas nisso aí. Depois, quando eu lembro quando ele fala para Miguel, dá um diploma pro Benji, porque ele esteve em todos os cursos de ministro. Ele já tem que... Ele sabe mais, sabe muito, porque esteve em tudo. Eu gravei quase todos, a maior parte, até 2002 eu gravei dos cursos de ministro. Quase todos eu gravei. Dá um diploma pro Benji. E quando tu não estejas, que ele me apresente. E agora, agora o camarógrafo viajar e agora apresentar, a pessoa pode pensar assim, e eu posso fazer o que tu queiras, mas não coloques eu no púlpito para falar, por favor. Depois vocês vão ver isso, todas essas coisas. Não me ponhas para falar, por favor. Beijo falando. Eu sou tímido, irmão William. E era o mais que ele fazia. Bom, temos a Benji aqui, vai me dar uma sanção, mas eu te falei para não. E depois eu... É como um menino pequeno, eu te disse que não acontecesse. É bom que tu fez uma saudação, mas vejam como isso começou. Esse ministério começou de uma forma assim, bem simples e singela. E não se sabia que era que Deus tinha uma obra, um plano divino, o qual ia realizar, fazer neste tempo final. E podemos dizer a obra mais grande na história
a parte, com exceção da sua primeira vinda, o sacrifício na cruz do Calvário, a obra maior tem agora. Porque é esse entrelaçamento com o milênio, essa introdução ao milênio, onde se está estabelecendo o reino do Messias. E primeiro é aqui no coração, na alma dos escolhidos. Depois virá o físico, depois da ceia das bodas do Cordeiro. Mas esse tempo da dispensação do reino que corresponde, que cabe ao milênio também, vejam, começa estando nestes corpos. É desde agora que estamos experimentando essa dispensação, desde agora. Ou seja, que estamos nos primeiros anos da dispensação do reino estando nestes corpos, ou nesse corpo. E depois, aí tem um intervalo de tempo e depois 3 anos e meio da ceia e depois o milênio. Não sabemos se esse tempo com os 3 anos e meio já estão se consumindo ou sendo contados nesse entrelaçamento do reino milenial, ou seja, dos 1000 anos, ou fiquem do lado de fora, fiquem de fora. Mas diga-se que esteja de fora e que os 1000 anos comecem desde o zero, zerado, arranque, para Deus mostrar que nós podemos viver 1000 anos. Porque aí, por último, foi Matusalém foi o último, 969 anos foi o último Matusalém, e não chegou aos 1000 anos. Não chegou aos 1000, ou seja, que bem provavelmente que é muito provável que seja fora, mas se olhar por um outro ângulo, olhe, tem-se que contar desde o ano que você nasceu. E se for transformado ou é transformado, continua vivo. Ou seja, que as pessoas, uns poderão dizer aos 800, 900 ou algo, vamos dizer aos 970 anos, eu já cobri os 1000 anos. Vamos falar assim porque eu já vivi 70 estando no outro corpo. Ou seja, que se olharmos assim por esse lado, por esse ângulo, já podemos estar fazendo os 1000 anos antes, porque somam-se. Este tempo é somado porque é o único povo que vai permanecer vivo e permanece vivo. Portanto, isto é vida. E oxalá que seja assim, porque então estaríamos contando desde que nascemos, ou quando nascemos. Mas como for, como se queira, no seu programa, tudo se enquadra e tudo se enquadrará. Mesmo que aparentemente, mas olha só, isso aqui não enquadra, não fique preocupado com isso. E com Deus, sim, tudo se enquadra com Deus. O importante é a pessoa fazer parte do seu programa, e como sempre ele disse, aquilo que não entendam agora se entenderá mais lá na frente, mais adiante. É seguir, continuar para frente e honrar aquilo que muitos talvez não levaram a sério no domingo. Porque levar a sério o domingo, porque o domingo, cada vez que eu passo o livro de citações, o domingo justamente às vezes eu vou ler, eu leio não, sobre o domingo, onde ele fala do domingo, que o domingo é dia de honrar a ressurreição. Portanto, tem algo aí, tem uma coisa aí, que nós não podemos minimizar nem deixar isso de lado. Um dia de reunião. E isso aparentemente agora se vê. Não tem problema nisso. Isso é muito importante. As atividades e as reuniões nos domingos. Mas cada um tem o seu livre-arbítrio, sua decisão, livre escolha, e se respeita, essa decisão é respeitada. Aí, o importante é saber que a pessoa, a gente, é esse que Deus já viu representado nesses 153 peixes, e que a pessoa possa dizer, eu já fui pescado, eu já estou dentro, não vou estar saindo e entrando, senão que eu vou estar aqui, vou ficar aqui, daqui ninguém me tira, porque para isso é que Deus me trouxe até aqui. Para olhar para trás, voltar lá para trás? Não. Eu vou me manter aqui, ficar aqui, porque isso foi o que foi precursado, anunciado, e aquilo que o nosso irmão William disse, ouviu. Isso era, como você pode ver, isso olhando para Deus. Como operou no passado, assim ele está operando neste tempo. E depois que continuem olhando a Deus, a coluna de fogo,
não vai ter nenhum problema, porque aí então já vê a obra, já vê o programa, porque estará olhando por trás do véu. E essa é a chave, olhar por trás do véu. E aí abre-se o panorama inteiro, completamente. A oportunidade e a bênção de um ser humano e a bem-aventurança de poder ver por trás do véu e poder ver a Deus obrar, operar, poder ver as profecias, aquilo que o irmão Brana precursor, poder ver isso agora, no cumprimento, e isso já responderia à pergunta de alguém que dirá, eu estarei dentro. Tu não estás vendo a promessa? Sim. Tu estás crendo nela? Sim. Tu estás crendo naquilo que o reverendo William Branham precursou, conforme a como ele falou que seria a vinda do Senhor? Sim. Pois estás dentro. Estás dentro. Ou seja, aqui, vendo o cumprimento daquilo que foi prometido, já te dá a segurança de que você é um dos que fará o rapto. Isso é simples, é simples. Estar crendo no programa divino que corresponde, pertence ao tempo em que a pessoa está vivendo. Ver a obra que se está realizando. E então aí estar firme para quando chegar esse tempo de aperto, já não tem nada, coisa alguma que possa derrubá-lo, senão que estará firme e consciente das promessas, conscientes das coisas que estarão acontecendo, e que já depois daí, a próxima coisa é que aparecerão pessoas que a pessoa não estava acostumada a vê-las em corpos novos, mas esse aqui parece com fulano, porque tudo isso vai ser no meio do aperto e no meio de uma situação difícil no mundo. E esse aqui, da onde apareceu esse? Olha, esse outro lá, por lá, ou seja, que vão estar acontecendo, vai estar ocorrendo a ressurreição, e veja como se move, diz o irmão Branham, ou seja, que vai ter um processo nisso. Dias assim, não pode ser... Talvez não seja tudo no mesmo dia, mas já sabemos que o rapto acontecerá, o rapto passará, a transformação passará, diz aí, como um vento. Lá nós falamos assim como o irmão Branham falou, e não daremos conta, perceberemos. Mas o que foi que aconteceu? Onde é que estão as rugas? Eu tenho todo o cabelo. Onde está isso que eu tinha aqui, a dor? Ou seja, todas essas coisas, vamos sentir tudo isso. O pelo branco se irá, as rugas serão mudados em um momento. Ver todas essas coisas são as que estarão acontecendo no corpo físico deste aqui que temos. Portanto, lutamos para que ele se mantenha bem, direito, alimentamos, cuidamos dele, vamos para as consultas. Não, já não tenho que ir para os médicos. Sigam as recomendações dos médicos, as consultas, porque é o que Deus permitiu que a igreja tenha em todos os tempos. A essas pessoas que até onde eles podem ir ou chegar, e Deus permitiu que a ciência aumente nessa parte da medicina, que nos ajude isso, e até chega até o último que já o médico não possa fazer nada, já no último instante, sempre Deus entra no cenário em ação. E sempre então aí está a saída. Olhem, podíamos dizer no tempo do irmão Branham, quando a esposa Meda teve esse problema com a vez que ela bateu a porta na cara do irmão Branham. Olha, uma ação que aparentemente, um ato que aparentemente é uma coisa normal, fosse uma coisa normal, acontece, pelo que se vê, assim, bom, ela está brava, ele não repreendeu José e bate na porta, na cara dele, e aí o Espírito Santo não se agradou disso. E por isso nós temos que ter cuidado com as pessoas, porque são filhos de Deus, onde o Espírito de Deus mora. Cuidado com elas, é por isso que eu falei um tempinho também, que a pessoa deve ter respeito com os irmãos, com os companheiros, tanto do ministério como os irmãos da igreja, ter respeito, porque o Espírito de Deus está morando aí, mora em nós, assim como o Espírito Santo lá não se agradou dela, que ela fizesse isso, e vai com ela e lê essa escritura, uma escritura
Vejam, depois ele começou a falar, a dizer a forma, porque ele explicava, olha, eu vou fazer isso, pega a minha esposa e olhem, vê, ela não tem nada, e de momento, vê, tinha algo, vê. Primeiro ele tinha dito que não tinha antes, mas quando toca nela e acontece isso, tinha alguma coisa nela, uma coisa pequenininha, algo pequenininho. Aí, isso não se sabia, isso continuou crescendo. Depois ele fica sabendo que eu quero chegar é que ele a levou ao médico e tinha que operar. O irmão Branham não falou que não, eu vou orar por ela e não vou operar, que ela cure sozinha, se cure sozinha, eu vou estar orando para que Deus a cure. Não, ele seguiu a recomendação do médico, certamente fizeram o sangue, fizeram os exames e todas essas coisas, todo esse protocolo fizeram, porque o processo para uma operação como essa, esse é o processo, e já quando vai operar, vê que chegou até no limite, e antes que o médico ponha a sua mão sobre ela, seja curada. Mas chegou no limite disso, vê? E nós também não podemos nos descuidar, então nós buscamos as ajudas que se pode, orando para Deus, e Deus vai curar. E sempre pensando, bom Senhor, antes que o médico me toque, tu me curas, porque essa palavra é eficaz hoje e para sempre. Vamos fazer algo ao médico, vamos fazer uma checagem, temos algo. Continua crendo que não sai nada no exame. Se saiu, no próximo exame vai sair. Ou seja, sempre crendo. O irmão Branham disse, se morrem 1000 dos quais eu tenho orado, amanhã eu continuo orando pelas pessoas. Se morrerem 1000, continuo orando. Não vai desanimar. Deus tem um programa. E Deus sabe. Não curou só um lá, ou só um lá no poço, tantos no poço doentes, ele curou um. Vê por quê? As promessas e bênçãos de Deus são para aqueles que creem. Ou seja, que até nisso, de falar a palavra, se funcionou a palavra falada para uma outra pessoa, nesse caso para a esposa, não vai funcionar para você mesmo, ou para você também? Ou seja, que crer de todo o coração e Deus tudo o fará e Deus responderá no seu devido momento. E lembre-se que a cura, a ressurreição, a transformação, que é a cura completa, vai vir tudo através da palavra falada. Vai estar sendo falada, a palavra vai estar sendo falada, e aí sim que a cura completa virá. Tanto para os que partiram, como para os que estão vivos. E como vão dar as costas, como é que vão dar as costas para o grande médico divino, para o doutor, ou ao doutor que neste tempo final vai te curar? É como falar, aí está o médico, eu tenho uma dor de dente, tenho tal coisa, mas eu não quero ir até esse doutor. Não é doutor, prefiro ficar com a dor, ou que passe a dor. Está desprezando o trabalho desse doutor que vai ajudá-lo para a sua situação, a sua condição. E assim é neste tempo final. Muitos estão dando as costas para o doutor, para a pessoa que vem lhe dar a medicina, o alimento, o maná, que os vai transformar. Falando, como diz, em várias conversas temos falado e temos repetido isso, falando assim no feijão com arroz. Estão dando as costas para o médico, que traz a cura completa, inteira do seu corpo. E são coisas que tu fala, não pode ser assim, isso não pode ser. Não raciocina isso, creia, porque são promessas que ele fez, de que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. E vão escutar de onde? De uma árvore? Vão escutar de uma nuvem? Vão escutar pelo mecanismo e pelo caminho provisto por Deus em todo o tempo. Por todo o tempo. Ali, quando Lázaro ressuscitou lá, ele não ressuscitou por outra coisa, senão que um ser humano falou, ressuscitou pela voz. Foi Jesus quem disse, Lázaro, vem para fora. E essa mesma voz chamará, diz o irmão Branham. E eu responderei. Por isso que os escolhidos estão respondendo essa pesca que se está fazendo e acontecendo. Os escolhidos estão escutando, estão respondendo por ela, estão sendo colocados aí onde estão sendo alimentados para a cura total.
que é a transformação, onde já não haverá nenhuma dolência, enfermidade. Bom, eu creio que tivemos já essa conversa aqui no escritório, aqui da Grande Carpa Catedral, onde se falaram muitas coisas aqui, das quais talvez não se tenham falado assim abertamente em algum estudo, mas porém dia a dia nós vamos aprendendo mais e Deus nos vai dando mais e mais revelação, a qual todos necessitamos dela, porque aí é que está o conteúdo desse título de propriedade. Mas Deus o escondeu tanto e tanto escondeu que, se não vigiarmos, diz o irmão Brana, passará por cima em branco, porque será tão simples e ainda conscientizamos nessa palavra, pesamos, será tão simples, tão humilde. Como é que tu vai dizer que ele vai vir para pregar na carpa de pé e o mundo inteiro creria? Porque estaria vendo uma pessoa que já partiu? Como é que vai dizer isso? Então ele teria que ressuscitar os de Sodoma e de Gomorra, porque então foi um juízo injusto. Voltamos aí. Tem algo aí que entrou, porque sempre é em um instrumento onde Deus está obrando em cada tempo. E se esse já se foi embora, então busca outro, ou tem outro, por lógica. 2 mais 2 são 4. Diz muitas ocasiões o irmão Brano e o irmão Willis escreve isso. 2 mais 2 é igual. Ou seja, não tem forma de que isso falhe. As matemáticas de Deus do programa divino, como ele o fez, é assim. Não é este o filho de José? De lá. Mas não é que não pode ser assim, não pode ser. E começam a olhar. É uma coisa comum, é algo comum. Comum do povo. Porque dos 12 aos 29 anos, onde Jesus estava? Dos 12 aos 29, no meio deles. Eles o conheciam. O conheciam muito bem. E muitos diziam que era um filho ilegítimo, ou seja, que eles sabiam das coisas privadas também de José. E essas coisas importavam para eles. Não lhes importavam essas coisas, porque são coisas pessoais dele, mas rapidamente tiravam essas coisas dele, tiravam a roupa suja, mas este aqui não é um filho ilegítimo. E como é que eles tiveram ele por lá, e ele fez tal coisa e tal coisa? Vê? Aí nós vemos a manifestação do diabo, porque só quem acusa é o diabo. Melhor o que eles tinham que fazer. Peraí, vamos chequear as escrituras, porque o Messias se suporia que ele apareceria agora e teria dito que um profeta como eu, ou levantará igual a mim. Moisés falou assim, não será este aqui. Quem foi que falou assim? A samaritana falou assim. Não serás tu ele, o Messias, que nós estamos esperando? Essa mulher tinha muito mais conhecimento que os líderes religiosos daquele tempo, fariseus e saduceus. E agora tem muito mais conhecimento, muitos filhos e filhas de Deus, desde as criancinhas pequenininhas, do que um próprio ministro que teve tantos anos na mensagem. Porém, é assim a obra e o programa divino, é assim. E assim é como Deus já o teve no seu programa, o tinha no seu programa. Agora, nós, pois, agradecidos a Deus, sempre agradecidos a Deus por ter nos escolhido e por ter visto, e que depois não se retumbe, bata no nosso ouvido, eu te falei, e quando eu dizia, não falem, calem-se, se não entendem, calem a boca, o que é que vocês ganham com falar? Nada, fica calado. Não, que olha agora este aqui, e depois no final, não te falei? Quando metiam às vezes uma pessoa, uma surra na pessoa, porque não trepes aí que tu vais cair, não fica trepado aí que vais cair. Aí deu a volta, caiu, a pessoa girava e pum, te falei, olha a coisa, e caiu aí. Como eu te falei, eu te falei. E agora eu lhes falarei, direi isso, que essa palavra vão retumbar, vão bater nos ouvidos de muitos, que
ainda seguem nessa linha e vão escutar. Eu te falei, como eu te tinha dito e tinha falado em tantas conversas, muitas vezes tu não escutaste, muitas vezes tu desprezaste isso, e Deus fez dessa forma tão simples para que depois não tivesse desculpa de que ninguém escutou. Se falou de todas as formas para se falar, de todos os jeitos, depois se te dirá, te falei, já é muito tarde, não vos conheço, não sei de onde são. E poderão dizer, mas por que tu falas assim desse jeito? Porque este é o tempo para falar desse jeito, dessa forma. Ele vem como leão da tribo de Judá. Ele não vem como cordeiro. E essa é a pequena diferença, ou muita diferença, entre o que é um cordeiro e o que é um leão. De modo que a palavra está sendo falada e nenhuma palavra que seja falada ou for falada vai cair em terra. Fala-se de ressurreição, fala-se de preparação para o rápido, fala de ressurreição, fala-se de transformação, se fala de 30, 40 dias, fala do rápido. Todas essas promessas estão se falando hoje porque hoje é que vão se cumprir. Portanto, isso é o mais que vai se estar falando disso neste tempo. E desse grupo que vai passar pela grande tribulação, como é também o grupo dos 144 mil, incluindo as fatas que também vão passar. E o mundo que não tem oportunidade. Como a terceira etapa é para todos esses grupos, é por isso que se está falando e se estará falando e se continuará falando de todos os grupos e os resultados, os benefícios para uns e os resultados para outros, através da atitude que tenham assumido o feito da palavra, diante da palavra, a fé, como era no sábado a fé, ou seja, a atitude, fé ou incredulidade, a atitude, fé ou incredulidade, é como diz aí o irmão Brana, ou seja, que tudo depende da atitude que tu assumes, tens assumido hoje no programa divino e o que Deus está realizando e fazendo. Chegamos até aqui para chegar à meta e para ser transformados. Não chegamos até aqui e Ele nos colocou até aqui com tudo o que Ele fez em toda essa trajetória para depois deixar-nos abandonados. Como eu falei ontem, é o tempo onde mais Deus está conosco. O que acontece é que com os afãs e todas essas coisas, nós não vemos essas coisas, daquilo que Deus está fazendo e obrando, trabalhando no meio do povo pela forma tão simples que o está cumprindo. Olha aquilo para trás e vê o grandioso que Ele fez, e para frente, para o futuro, o que Ele fará. Mas não olham, e um detalhe importante, a forma tão simples que Ele cumpriu isso. Vê, porque sempre é assim. Glorificam a Deus pelo que Ele fez, olham para frente para o que Ele fará, mas não estão vendo o que Deus está fazendo no presente e a forma simples que Ele está cumprindo. Assim que foi para mim uma bênção. Olhem, hoje não era para falar aqui com vocês, hoje. E Noemi me falou, veja, eu tenho que falar contigo. E eu não ia. Eu ia olhar para saudá-la e tem um ambiente bonito aqui. Me virei para saudá-la e sempre se sente esse ambiente assim de amor, de paz e da presença de Deus. Porque onde está a presença de Deus, há bênçãos. Isso nós lemos no escrito que ele diz, onde está a presença de Deus, existem bênçãos. A bênção, algo assim ele fala. Ou seja, que aqui está a presença de Deus aqui. E Deus nos abençoou grandiosamente com esta conversa assim, informal, como a tivemos em vários lugares, e me deu a mesma, não sei se uma vez, olha, tu não falaste com a gente. Foi Debbie que falou, e olha, nos deu, fizemos aqui agora essa conversa, a qual desejamos que seja de bênção para todos os irmãos. Tivemos aqui essa conversa em toda a América Latina, que em um botão agora todos já têm isso. Olhem a obra tão rápida que Deus está realizando. Antes demorava um monte de tempo em chegar uma pregação num lugar, e agora em menos de nada de tempo, todo mundo tem e logo em seguida escutam. Porque é uma obra que Deus está realizando, fazendo rapidamente, a qual é para tirar-nos desta terra e não passar por esses juízos divinos, que será
duro, difícil. Você e eu, cada vez eu falo isso, que eu falo disso, eu sempre digo, o irmão William, quando ele me falou desse tempo, o irmão William, ele me diz, Benji, isso é uma coisa dura, mas ele chorava, mas chorava como uma criança chora. E colocava-se, ele dizia que era tão duro, tão difícil, o que iria acontecer na grande tribulação. E eu não desejo isso nem para o pior inimigo, para o meu pior inimigo, de tão duro, de tão forte que é isso. E aí quando o irmão Branham diz, eu esforçaria para quê? Para entrar nesse glorioso reino, ou seja, onde estão as bênçãos, porque ele também sabia, porque ele esteve. Diz que aí estava ele sozinho, não estava a presença de Deus aí falando do inferno da quinta dimensão. Aí não tinha a presença de Deus. E aí ele disse que aí não tinha Deus, não estava Deus aí. E disse que era uma coisa horrível. E como a quinta dimensão se estará abrindo aqui, completamente se abrindo aqui na grande tribulação, aí vai se sentir tão e tão sozinhos, porque a presença de Deus não vai haver para onde clamar, nem forma para clamar. Ou seja, essa forma, assim, esse sentir de que a pessoa, agora que a pessoa tem de sentir algo porque alguém te escuta, esse sentimento de orar para Deus, Senhor, me ajuda hoje, neste dia, o Senhor me ajuda meu filho que saiu para estudar, esse sentimento e essa fé que tu tens de que tem alguém te escutando, que te escuta, não vai existir isso na grande tribulação. Olha, são tão sozinho aí. Essa parte aí tão solitária do ser humano, que é tirado até isso dele, até o sentimento de que alguém escute ele. Vai se sentir tão sozinho, tão só, que até a morte vai fugir dessa pessoa. Diz que a morte fugirá delas. Tentarão buscar a morte fugirá delas. Por isso que é algo difícil, duro. O irmão Branham diz que para entrar na grande tribulação e ficar aí, a pessoa tem que lutar, tem que trabalhar, tem que se esforçar para isso. Ou seja, a pessoa que vai para aí é porque lutou, batalhou, e se faltar alguma coisa para ir, então luta mais um pouquinho, espera um pouquinho, que falta um pouquinho para fazer mais alguma coisa para continuar lutando, para me meter na grande tribulação. E não percebem, não se dão conta, a obra que eles estão fazendo é para aquilo que vão receber, e isso é desse jeito, é assim. Os escolhidos estão lutando para a transformação, para irmos no rapto, ao rapto na ceia das bodas do Cordeiro. Fomos convidados e não vamos faltar a esse convite. Não vamos falhar com Deus. Ele nos convidou e dissemos, eu sou um. Eu me anoto aí. Não, rapaz, tu não tens que te anotar. Tu já estás anotado aí. Mas como é que é isso? É que tu estás no livro da vida do Cordeiro. Vê? E é por isso que você está hoje crendo naquilo que foi prometido. Hoje está crendo naquilo que foi precursado, anunciado. Por isso que ele dizia, ele recalcava isso, esquadrinha as mensagens do irmão Branham, esquadrinha as mensagens do irmão Branham, recalcava isso. Tenha o livro de citações, eras, selos, porque tal como ele precursou, assim será. Mas olha agora, estamos vendo essas palavras, busque no livro grosso da introdução da segunda vinda do Senhor. Esse aí, leia essa primeira página do prólogo da introdução e aí vão encontrar o porquê precisávamos ter todos esses livros. E agora estamos como aqueles que estão na universidade já para se graduar, se formar. E qual é a máxima graduação? A tese? Uma tese que é o TCC, já para se graduar. Parecemos todos como alunos, todos os lugares me mandam fotos. Parece que temos uma universidade internacional agora. A Universidade de Deus, a universidade que nos está preparando para nos graduar, nos formar logo, brevemente com esse corpo eterno e glorificado que Ele nos dará. Colocar a toga, o novo corpo, colocar o capacete de astronauta com o traje verde, o corpo novo. A pessoa pode representar isso de diversas formas. Que Deus abençoe, Deus nos guarde. Hoje, segunda-feira, 25 de setembro. Se foi meia hora, passou meia hora, foi tão rápido. Uma hora. Segunda-feira, 25 de setembro deste ano de 2023. E estivemos falando disso. Vamos colocar a porta
entrando pela porta, título, antes que se feche. Podemos colocar esse tema assim, bem simples. Entrando pela porta ou entrar pela porta antes que se feche. Por aí. Mais ou menos assim. Deus abençoe, Deus os guarde a todos. Palavras do nosso pastor profeta José Benjamin Pérez.